Dia 18 de julho, então, hoje, o primeiro episódio do nosso novo quadro, que é o Nossa Londrina Responde. A gente tem hoje aqui o Dr. Alexandre Pipino, que é formado na Universidade Estadual de Londrina em Medicina, mas também é residente do Hospital Universitário daqui de Londrina, que é, inclusive, o hospital responsável pelo atendimento à Covid. Para hoje foram mandadas algumas perguntas para a gente sobre saúde pública, mas principalmente sobre Covid. Confesso para vocês que as perguntas não vieram muito pelo veículo que a gente esperava que viesse, que era o Facebook, mas a gente complementou com perguntas tanto de pessoas que mandaram no privado no Facebook, mas também no privado no WhatsApp, privado no Instagram. Então a gente tem bastante coisa aqui interessante e a gente principalmente reuniu as que eram mais legais para a gente falar nesse momento. Então primeiro eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Alexandre por estar aqui com a gente nesse início de quadro. É muito importante para mim, é muito importante para o projeto que a gente está começando para falar das questões aqui de Londrina. Então, muito obrigado, Dr. Alexandre. Palavras iniciais. Não, eu que agradeço o convite, não é? É uma honra estar aqui hoje e vou tentar responder aí algumas perguntas e tentar esclarecer as principais dúvidas aí que o pessoal mandou. Legal. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre a origem da própria Covid, né? Então a gente recebeu uma pergunta dizendo sobre qual seria a verdadeira origem, porque dizem que primeiro começou num morcego na China, mas agora poderiam ter outras origens reais da doença, que diz que as pessoas estão confusas, não dá para confiar em nada, que uma hora veio de outro lugar, não tem uma resposta exata, pode ser natural, pode ser artificial. Vamos lá. Então, na verdade essa é uma pergunta, já começamos com uma pergunta meio difícil de responder, né? Assim, a gente bateu o martelo da origem do coronavírus, né? Desse novo coronavírus, né? É um pouco complicado. A gente sabe que, assim, da família dos coronavírus, né? Tem um grupo que ele caracteristicamente faz infecção de morcegos mesmo, né? E a gente já teve né? No passado aí, infecções por coronavírus em humanos, né? Então, assim, esse novo vírus, a gente presume que surgiu mesmo na China, né? E existe essa hipótese aí que surgiu em morcegos, tá? Mas não dá pra gente bater o martelo e dizer que foi isso mesmo, tá? Mas é importante a gente destacar que existe essa história aí do vírus ter sido criado em laboratório, né? Teorias da conspiração, né? Houve já a publicação científica já documentando que o vírus, ele veio da natureza mesmo, tá? Isso a gente consegue dizer, tá? Quando foi se analisado o genoma do vírus, isso foi feito lá em janeiro de 2020, né? Percebeu-se que o vírus, ele tem características, ele tem irregularidades, imperfeições, né? Que são muito naturais e pouco artificiais, né? Então, o vírus, a gente sabe que o vírus não foi criado em laboratório, tá? Perfeito. A próxima pergunta é do Anderson Dias, chegou para mim direto no WhatsApp, perguntando: quem usa máscara por muito tempo, tem algum efeito colateral? Faz mal à saúde? Então, essa semana eu vi uma publicação na internet falando justamente isso, né? De problemas em relação ao uso da máscara, tá? Tem muito mito em relação a isso, tá? O que acontece? A hora que a gente oclui, né, a face, a gente coloca um material aqui para ocluir a face, realmente há uma recirculação de ar, né? Então existem gotículas que vão ficar recirculando ali, e é essa a ideia, é esse o motivo de eu estar usando uma máscara, é evitar que as gotículas saiam, né? Então a ideia é que elas recirculem mesmo, né? Mas existe a recirculação de gás carbônico, que é exalado na expiração, né? Mas essa quantidade de CO2 ali, de gás carbônico que é reinalada, é uma quantidade pequena, tá? Para a gente ter efeitos adversos, né? Para a gente ter sintomas, né, de carbonarcose, né? Que é uma intoxicação por gás carbônico, né? Isso assim, você precisa de muito gás carbônico para fazer isso, né? Que daí daria cefaleia, né, dor de cabeça, né, sonolência, né, rebaixamento de nível de consciência, que não é o caso. Tá? Em relação à qualidade do material, isso é uma coisa importante, né? A gente avaliar, né? Se a máscara foi avaliada pelo Inmetro, né? Se o material é de qualidade, porque senão, se a gente for usar qualquer máscara por aí, né? Existe o potencial aí de haver uma máscara que tem um material tóxico, um material que não seja adequado, né? Então é importante comprar uma marca que seja avaliada, uma marca que seja assegurada que é de qualidade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas o uso a longo prazo, né, da máscara,
a gente não consegue dizer, né, se a longo prazo o uso por meses a anos da máscara gera algum problema. A gente não tem nenhum estudo específico falando nisso, né? Então, assim, é muito mais... A impressão que dá, né, é que é muito mais mito e muito mais história para tentar convencer as pessoas da não necessidade da máscara. O que a gente tem de real é o seguinte: a máscara evita a transmissão. Então, a gente tem que se firmar isso e usar a máscara, tá? Perfeito. O Marcos Felipe mandou também uma pergunta se Covid é uma doença apenas do pulmão ou se ela pode afetar outros órgãos. Essa pergunta é importante, né? Então, não afeta só o pulmão e pode afetar, sim, outros órgãos, tá? Então, o que acontece? A transmissão do coronavírus, né, desse novo coronavírus, né, ele ocorre por partículas suspensas de vírus no ar ou por gotículas, né, transmitidas pela proximidade das pessoas. A gente inala ou recebe essas gotículas e o vírus infecta o epitélio respiratório e acaba indo para o pulmão. Mas ele tem a capacidade de fazer lesão, não só no pulmão, mas ele faz lesão no coração, faz lesão no rim, tá? A gente tem descrição aí de quadros de encefalite também, né, que é uma inflamação no cérebro por coronavírus. Então, assim, é uma doença sistêmica, tá? Não afeta só o pulmão, não, tá? E existem dois mecanismos aí, né? Um mecanismo por lesão direta, né? Então, o próprio vírus ele faz mal para o órgão, para esses órgãos que eu comentei que são invadidos, né? Mas a própria resposta imune do paciente pode fazer agressão à própria pessoa, né? Pode fazer lesão dos órgãos pela própria resposta imune exacerbada. Mas não é uma doença só do pulmão, não. Pega outros órgãos. Entendi. E a Covid ela é algo que ela pode ser reincidente, pelo que se entende até o momento? A pergunta, na realidade, foi se ela é tipo uma catapora, né? Uma vez que você pegou, você não pega mais? Na verdade é o seguinte, vou só me delongar um pouquinho para explicar a catapora, tá? E para fazer o paralelo com o coronavírus, né? A catapora, na verdade, é uma doença causada pela varicela zoster, né? Que é um vírus que ele infecta a gente, faz lesões de pele, né? E a gente realmente desenvolve resposta imune contra esse vírus. O problema é que o vírus da varicela, a gente não consegue destruir ele, tá? Então esse vírus ele fica guardado no corpo em reservatórios, tá? O principal reservatório do varicela zoster nos nervos. Então o paciente fica com esse vírus guardado. E, hora que cai a imunidade, o paciente desenvolve uma outra condição clínica que a gente chama de herpes zoster, tá? Então, assim, a gente espera que o coronavírus não seja igual a catapora, igual a varicela, porque a gente espera que a imunidade consiga erradicar o coronavírus e que esse vírus não consiga ter evasão do sistema imune e ficar guardado em reservatórios no corpo para depois dar uma outra infecção, tá? Então, assim, o Covid não é tipo uma catapora e assim, a gente, até o momento a gente sabe que as pessoas que pegaram não desenvolveram de novo a doença, tá? Não tem nenhum relato substancial falando que quem teve, depois teve de novo. Tá? Mas a gente não sabe quanto tempo que essa imunidade contra o coronavírus pode durar. Entendi. Outra pergunta que chegou mais no privado pra gente foi no Instagram, que chegou se os sintomas são parecidos com a pneumonia. Se só confirma pelo teste ou se tem algum fator agravante. Tá. Então, assim, na verdade, esse conceito que a gente tem de pneumonia é de pneumonia bacteriana, né? O que é pneumonia? Pneumonia é uma lesão do parênquima, né, das células do pulmão. Isso pode ser feito por bactérias, por vírus, né, por qualquer outro agente, tá? A pneumonia bacteriana, ela tem características próprias dela, tá? A pneumonia típica, né, bacteriana, ela tem características próprias dela. E assim, dá pra gente fazer uma diferenciação clínica se parece mais com pneumonia bacteriana ou se parece mais com uma pneumonia por coronavírus. O coronavírus faz uma pneumonia, mas é uma pneumonia viral. Normalmente ele vai ter sintomas característicos de vírus, né? Então faz o que a gente chama de pródromo viral, que
que são sintomas que surgem antes de desenvolver a doença clínica propriamente dita, né? Então o paciente começa com mal-estar, pode ter um quadro discreto de mialgia, né, de dor no corpo, de cansaço, e depois desenvolver a doença, tá? Então assim, quando a gente compara a pneumonia bacteriana com a pneumonia viral, são entidades diferentes. Às vezes elas podem se sobrepor, tá? E daí a gente pode gerar um fator de confusão, sim, e às vezes a gente tem que tratar os dois. Tratar como coronavírus e junto como uma pneumonia bacteriana. Em relação ao diagnóstico, né, a pneumonia bacteriana, o diagnóstico é clínico radiológico. Então a paciente vem com uma história de tosse, de febre e a gente faz um raio-x e vê uma imagem no pulmão. Pode fazer cultura e tudo mais, mas o diagnóstico é clínico radiológico. Quando se fala no coronavírus, então assim, a gente tem um quadro viral inespecífico, que pode evoluir com falta de ar e até insuficiência respiratória, mas a confirmação pode ser feita por 2 testes básicos, né? Pelo SWAB, que a gente fala, que é aquele cotonete que coloca no nariz, e ali ele faz a detecção do material genético do vírus, né? Normalmente a gente faz isso nos primeiros dias. E um outro teste é a sorologia, o teste rápido, né? Que daí a gente detecta anticorpos contra esse vírus, né? A gente faz isso a partir de depois de uma semana, mais para frente do que uma semana de início de quadro, tá? Tá certo. A outra pergunta seria que a gente nunca espera que o pico chegue, né? Mas se chegar, o HU tem profissional e equipamento suficiente para tratar? Sim, então, é interessante a gente aproveitar e comentar um pouquinho essa história de pico, né, e a questão epidemiológica. A gente sempre ouve falar, né, o pico vai ser daqui tanto tempo, e esse pico nunca chega, né. Então, assim, quando a gente vai estudar, quando a gente vai prever como que uma pandemia, uma epidemia vai se comportar, a gente usa modelos matemáticos e estatísticos, fórmulas matemáticas e estatísticas, que são avaliações exatas, né. Então, assim, elas não envolvem, não consideram as variáveis que a gente tem na vida real, né? A gente não consegue englobar tudo isso, né? Para a gente ter uma noção, a fórmula clássica que a gente usa, né, para estudar isso é um produto aí da transmissibilidade com a relação do suscetível e do infectado, né? É um produto dessa interação entre os três, né? Então, assim, o pico, a gente vai chegar num pico, tá? A questão é se esse pico vai ocorrer com todo mundo doente ao mesmo tempo ou se esse pico vai acontecer de forma mais lenta e gradual até atingir o seu máximo, tá? A questão é se a gente tem todo mundo doente ao mesmo tempo, né, que é o que a gente está tentando evitar com a quarentena, né, com o isolamento social, a gente sobrecarrega o sistema de saúde. Se a gente faz uma quarentena efetiva, o que a gente faz é esticar a duração da pandemia ou da epidemia, né? E diminui a intensidade desse pico. Mas um pico a gente vai chegar. Mais ou menos intenso, mais cedo ou mais tarde, mas a gente vai chegar nisso, tá? Se o HU tem profissional, equipamento suficiente para tratar, olha, o hospital, ele está crescendo a cada dia, tá? A gente teve agora nesses últimos meses aí, né? A gente teve uma expansão enorme do hospital, de leitos de UTI, né? A gente trabalhava com 2, 3 UTIs, né? Nós estamos indo já para a 6ª, 7ª UTI disponível, né? Cada uma com 10 leitos, né? Então, assim, a gente tem expansão e o hospital está se adaptando em relação a isso. Só que, é claro, se todo mundo ficar doente junto, o sistema de saúde colapsa mesmo, tá? E a gente daí não tem condições se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Por isso, a necessidade de respeitar e da gente fazer as recomendações de isolamento social, de evitar aglomerações, de evitar a interação de reuniões de pessoas, né? A intensidade disso, né? O quanto a gente vai se isolar, isso tem que ser reavaliado a cada momento, né? Para a gente ver como que a curva de casos está se comportando, né? Mas que a gente tem que fazer e que é essencial para a gente não saturar o sistema de saúde, isso sim, é imprescindível. Entendi. Isso já é uma intervenção minha, na realidade, doutor Alexandre, que
a gente está falando, inclusive o senhor falou agora sobre a questão do pico, a gente tem também um outro termo que é utilizado bastante, que é o platô. Né? Eu tentei entender um pouco o que era a questão do platô, mas como é uma dúvida minha e também tem a questão do pulo, eu queria saber o que dá para explicar para o pessoal, para ver o que eles conseguem entender também de uma explicação sobre essa questão de pico, platô e tudo mais. Então assim, o pico é o ponto mais alto da curva de casos, né? E o platô é uma área de estabilidade de casos, tá? Então assim, a partir do momento em que a gente consegue fazer uma quarentena, né? Um isolamento social, na verdade, tá? A hora que a gente consegue fazer um isolamento social em que o número de casos novos é igual ao número de casos curados, a gente atinge uma estabilidade na curva. Então a gente vai tendo casos novos, vai tendo recuperados, mas esse número vai se equilibrando, né? O platô, a gente ficar para sempre no platô, não é também bom, porque daí a epidemia dura para sempre, né? A epidemia dura muito, né? Então, assim, a curva tem uma certa inflexão, né, de casos novos, de casos curados, ou uma deflexão é melhor, né, do que a gente ficar para sempre no platô, tá? Mas com certeza, se a gente está numa curva ascendente, né, e a gente atinge uma estabilidade da curva, isso é bom, né? Significa que a gente está conseguindo reduzir a transmissibilidade pelo isolamento social. Tá? Basicamente é isso. O platô é o ápice do número de casos e o platô é a estabilidade desse número, né? Tá, o equilíbrio desse número. O pico é o ápice e o platô Isso, desculpa, eu falei errado, né? O pico é o ápice, tá? E o platô é a estabilidade desse número de casos. Entendi. Uma pergunta que veio no Facebook daí do Paladino Oliveiros Figueiredo. Ele fez primeiro uma afirmação: atividade física é saúde, estão conduzindo a população como se só Covid matasse. E daí ele diz que existe algum tipo de indício, né, de que pessoas que fazem atividades físicas estariam tendo uma situação melhor. Então daí duas perguntas, né, emendando a pergunta do Paladino. Se ele pergunta no final da frase dele onde fica a saúde mental dentro da pandemia, e daí já emendando se fazer atividades físicas ajuda na prevenção. Tá. Em relação à saúde mental, isso na verdade é um problema global, né? Na verdade, assim, as doenças psiquiátricas, no geral, a gente tem muito preconceito em relação a elas, tá? Em relação ao diagnóstico, a gente acaba não fazendo diagnóstico, as pessoas não procuram ajuda, né? E elas são subdiagnosticadas e subtratadas, né? No contexto de uma pandemia, de uma coisa que muda a conjuntura, que muda a estabilidade do mundo, da nossa vida, né? A gente acaba sentindo isso, né? A gente tem aí um transtorno de ajustamento a princípio, né? A gente não consegue, a gente tem uma situação adversa e a gente sofre para se adaptar, né? Mas os transtornos psiquiátricos, eles que às vezes estavam latentes, também podem se descompensar, né? Durante uma situação de estresse como essa, né? Então as pessoas, assim, têm que procurar ajuda, tá? Tem que procurar ajuda, tem que entender que depressão não é brincadeira, que não é falta de vontade, tá? É uma doença, tá? Outros transtornos psiquiátricos, eles não são loucos, tá? É um transtorno, é uma doença e tem tratamento, tem manejo, tem que ser cuidado. Para a gente se manter mais calmo, mais estável, né? Uma forma de a gente fazer isso é a gente fazendo atividade física, com certeza, né? A atividade física, ela reduz estresse, ela libera um monte de hormônios, né? Que melhoram, que equilibram os neurotransmissores do sistema nervoso central. Agora a gente fica numa situação de, né, vou fazer atividade física dentro de casa, fora de casa, né? O ideal é que faça, que a gente consiga se adaptar e fazer as coisas dentro de casa, tá? Porque fora a gente pode acabar se expondo, né, de forma inadequada. Mas é uma questão complicada. A gente tem vários relatos aí do aumento de número de suicídios, né, no período da pandemia, né, e de descompensações de doenças psiquiátricas em vigência dessa conjuntura atual. Entendi.
E daí já indo também na direção da pergunta do Paladino, pelo WhatsApp, a gente recebeu uma pergunta da Mariana Secato, que seriam quais são os riscos de contágio e contaminação de praticar corrida na rua. Sim, essa é uma pergunta interessante, mas também é uma pergunta difícil de responder, tá? É difícil a gente conseguir estudar isso na prática, né? A gente avaliar a presença de gotículas ou não em pessoas correndo na rua, a determinada distância, determinada velocidade. Tem muitos fatores que influenciam, né? A velocidade que a pessoa corre, a direção do vento, a velocidade do vento, né? Esses tempos agora eu tinha lido um estudo belga falando, eles fizeram uma simulação em computador, né, de como, de pessoas produzindo aerosol e gotículas, e eles simularam como que seria a exposição de pessoas correndo atrás a determinadas distâncias, né? E o que se percebeu é o seguinte: quanto mais rápido você estiver correndo, mais distante você tem que estar. Tá? Então, assim, pessoas que estão caminhando devem manter uma distância aí de mais ou menos 5 metros. Se as pessoas estão correndo ou andando de bicicleta devagar, 10 metros. E andando de bicicleta rápido, 20 metros. Assim, isso não tem uma repercussão médica específica, né? Assim, foi um estudo que foi feito, na verdade, por engenheiros, né? Que usaram softwares, né? Para estimar isso, né? Mas assim, a gente não consegue falar certinho o que é seguro, o que não é. É importante que a gente faça atividade física, de preferência para a gente evitar aglomeração e evitar o risco, né, de exposição. O ideal é a gente fazer atividade física em casa, se adaptar aos exercícios em casa ou nas academias, respeitando as regras de segurança, né? A gente falar que não vai pegar se for correr no lago, ou falar que vai pegar se vai correr no lago, é muito difícil, tá? É muito difícil, mas a precaução é sempre mais importante. Entendi. O Marcos Felipe pergunta pra gente se primeiro, novamente uma afirmação. Em algumas cidades é possível conseguir um kit para tratamento domiciliar da Covid-19. É recomendada a utilização de tais kits? Existe algum tratamento específico para a Covid-19? Essa daí é uma questão polêmica, né? Em relação a tratamento de Covid, tá? A gente não tem um tratamento específico, a gente não tem evidência científica que mostre que azitromicina, cloroquina e ivermectina funcionam, tá? Existe uma pressão que a gente percebe em relação ao Ministério da Saúde, de criar protocolos, né? E até recebi essa semana um protocolo que usava uma recomendação, uma sugestão, né? De usar azitromicina com ivermectina, ou era azitromicina com cloroquina, desculpa. E com as doses específicas, né? A gente isso foi bem estudado, que a cloroquina e hidroxicloroquina não reduziram mortalidade, a azitromicina por si só também não, tá? Os estudos tinham falhas, tá? Os estudos falaram que havia evidência, eles tinham falhas, tá? Saiu um estudo agora, dia 1º de julho, que ele falava da evidência, ele mostrava evidência em pacientes que foram internados, que usaram azitromicina e hidroxicloroquina. Ele falou que reduziu mortalidade, mas também, assim, são estudos que eles estão sendo publicados de forma muito precoce. Tá? A metodologia é questionável, a interpretação dos dados é questionável. Então, assim, não existe recomendação de uso de kit para Covid. Isso não existe. Tá? Isso fica a critério do médico pelo pesar o risco-benefício e ver se ele acha prudente ou não. A princípio, a minha opinião particular é que eu não vou submeter um paciente a efeitos adversos, sendo que eu não tenho nada palpável que mostre que existe benefício de tratar. Tá? Existem outras medicações que existem benefício, mas esses kits de azitromicina, cloroquina e ivermectina não têm benefício na presente data. Pelo menos até o momento a gente não conseguiu documentar nada disso. Entendi. O doutor falou então já sobre a ivermectina, sobre a cloroquina, a azitromicina, a hidroxicloroquina também, mas só queria complementar com a pergunta do José Serafim, que veio pelo Facebook pra gente, se o doutor sabe, claro, se vai ter algum tipo de protocolo, principalmente para prevenção no posto de saúde,
usando a ivermectina. Tá, a gente não tem também nenhum estudo que mostrou que medicações conseguem fazer profilaxia, né? Ou seja, evitar que o paciente desenvolva a Covid-19. O que a gente sabe que consegue evitar é evitar contato próximo e usar máscaras e lavar as mãos, tá? Isso a gente sabe que com certeza isso é melhor profilaxia e é super simples, tá? Em relação à ivermectina, saiu muita publicação em página, né, no último mês falando de vantagens e que as pessoas tinham que tomar a ivermectina para se prevenir e tal. A história da ivermectina é o seguinte, existem estudos com ivermectina mostrando que ele tem ação antiviral, ou seja, ele mata vírus, tá? Mas isso tudo feito in vitro, né? Então pegam células de macacos, colocam o vírus na célula de macaco, colocam a ivermectina numa dose alta e vê que ele mata o vírus. Isso já foi feito, já foi demonstrado que mata vírus in vitro. In vitro, que é um experimento feito em laboratório, né? Controlado, Vidrinho, exatamente. Né? Que é São células... ao contrário do in vivo, né? Que é você fazer o experimento em pessoas. Exatamente. Né? São todos estudos feitos in vitro, ou seja, com células em ambiente controlado, em laboratório. Tá? A ivermectina foi mostrado que ela tem ação antiviral mesmo. Ela tem ação antiviral contra o vírus da dengue, ela tem ação antiviral contra o vírus da febre amarela, ela tem ação contra o vírus do HIV. Mas a gente não trata HIV, a gente não trata dengue, a gente não trata febre amarela com essa medicação. Porque quando a gente joga isso para pessoas, a gente coloca as pessoas administrando a dose em pessoas, por uma questão farmacológica, de metabolismo, da penetração da droga no tecido, não se mostra benefício. A gente não teve estudos ainda robustos com ivermectina em vivo, tá? A gente sabe que in vitro ela consegue impedir a entrada do vírus dentro da célula, mas isso não mostra que em pessoas funciona, tá? Então não tem por que a gente fazer, tá? Não tem. Uma das perguntas que veio, a gente já está falando um pouco sobre a cloroquina, se o uso da cloroquina, o tratamento com ela, aumenta a possibilidade de AVC e infarto. Tá. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina, né, elas são medicações que elas têm efeitos adversos mesmo, tá? O principal, o mais famoso efeito adverso que a gente tem é a retinopatia, né, que é principalmente por cloroquina, né, então faz uma lesão no fundo do olho e pode gerar alteração visual, né? E o outro efeito adverso principal que a gente conhece são arritmias e uma alteração na atividade elétrica do coração, tá? Se a gente for usar termos médicos para isso, né, existe uma alteração eletrocardiográfica que se chama aumento do intervalo QT. O que acontece? O coração, hora que ele contrai, ele muda a atividade elétrica dele. E ele precisa voltar à atividade elétrica normal. A cloroquina e a hidroxicloroquina atrasam o retorno do coração à sua atividade elétrica normal. E esse meio tempo o paciente pode fazer alguma arritmia, tá? E alguma arritmia grave e evoluir com parada cardíaca, tá? Inclusive essa associação azitromicina com cloroquina ou hidroxicloroquina são duas medicações que alargam esse intervalo QT, tá? Então são duas medicações que juntas aumentam muito o risco de fazer uma arritmia grave e evoluir com uma parada cardíaca e tudo mais, tá? Então assim, a medicação não é inócua de riscos, né? A gente pode até ver, saiu essa semana, né? O presidente tá com Covid, né? E estava tomando a hidroxicloroquina, né? Saiu uma notícia falando que o presidente estava sendo monitorado por um médico com um eletrocardiograma. Justamente por isso, tá? Então não é prudente a gente recomendar que pessoas, a população idosa que é muito predisposta, né, a fazer arritmias, que use essa medicação a rodo, tá? Sem nenhuma orientação, sem nenhum controle eletrocardiográfico, tá? Então aumenta o risco de efeitos adversos, principalmente a arritmia, tá bom? Perguntas aqui juntando, né, pra gente dar uma acelerada também. Existe benefícios ou risco do uso de corticoides, mas vou colocar também aqui anticoagulantes,
em alguns estágios do tratamento, né? Se é bom, se é ruim, qual estágio, quando usa, quando não usa? Sim, essas medicações são medicações que têm benefício da gente usar, tá? Isso foi demonstrado já para pacientes graves, tá? Então, assim, pacientes que têm indicação de internação e precisam de O2 suplementar, então de oxigênio, né? Tem benefício a gente fazer uso de corticoide, a dexametasona, tá? Ela reduz mortalidade e a gente faz isso, tá? O paciente precisou internar, teve piora de padrão respiratório, a gente usa dexametasona e reduz mortalidade. A heparina é o seguinte, o vírus, como eu falei, ele é muito inflamatório, ele gera uma resposta inflamatória muito importante dentro do corpo. Né? E essas inflamações, elas predispõem a eventos trombóticos. Né? Então, se o paciente faz uma trombose no pulmão, o prognóstico desse paciente piora muito. Tá? Então, a heparina ela reduz mortalidade também, mas em situações específicas. Então, o paciente é um COVID que precisou de internação, e esse paciente, a gente dosou, né, marcadores de clivagem de trombos, né, que no caso a gente chama esse exame de dedímero. Né? Então, se o dedímero está alto, né, a gente indica heparina daí para esses pacientes. Então, essas duas medicações elas têm benefício sim, o anticoagulante e a dexametasona. É claro, né, que só para, até me corrija se eu estiver errado, né, mas todas essas medicações, elas têm algum tipo de, essas agora que a gente falou, né, o anticoagulante e o corticoide, eles têm algum tipo de vantagem desde que utilizados em um determinado estágio da pessoa ali, não são medicações para se utilizarem como prevenção, para você utilizar antes, né, acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Tá claro, né? Exatamente. Como eu falei, são pacientes que têm indicação de internação e são pacientes que, dentro da indicação de internação, eles têm situações específicas, ou a de saturação, ou um exame de sangue com essa alteração Perfeito. do dedímero, né? Então, nessas situações específicas, tá? E esses pacientes precisam ser monitorados. O corticoide tem efeitos colaterais, a heparina aumenta o risco de sangramento, então precisa ser monitorizado também, tá? Então, isso não previne coronavírus e não é indicado para pacientes que vão ficar em casa, tá? Tudo com monitoramento também, assim, Justamente. Assim como o doutor tinha comentado antes. Justamente. Tem uma pergunta aqui do Davi Silva, que seria se algum medicamento evita o vírus. Acho que a gente já acabou respondendo, né? Lá atrás, se tem como evitar, se tem como prevenir, não existe isso, né? Sempre o tratamento de acordo com o caso que ocorreu. O Anderson Dias e o Lucas Nolino perguntaram, fizeram duas perguntas separadas, mas que têm mais ou menos a mesma ideia, que é outra pergunta, né? Porque ele já tinha feito outra. Os medicamentos e vacinas apresentadas, temos alguma avançada para a cura com controle? E o Lucas perguntou o que se sabe sobre o desenvolvimento de vacinas ou mesmo previsões para desenvolvimento de vacinas até o momento. Uhum. Então, na verdade a gente está numa corrida, né? Numa corrida para tentar desenvolver uma vacina, né? Na verdade, assim, existem vários grupos, vários laboratórios que estão desenvolvendo e que a gente sabe e que a gente não sabe, né? Saem notícias por aí que estão desenvolvendo e a gente tem algumas publicações científicas em relação a isso. Inclusive, ontem saiu um artigo no New England, que é um jornal de grande renome em medicina, né? De uma vacina em fase 1 de testes, tá? Em humanos, eles desenvolveram, na verdade, a proteína ali, né? Foi desenvolvida a partir do estudo genômico que foi feito lá em janeiro, né? Do vírus. E eles estão fazendo os testes, né? E essa vacina em específica, o relato que tem no jornal é que precisou de 2 doses para conseguir uma imunidade duradoura. Tá? Então, assim, as vacinas elas estão sendo desenvolvidas. A questão é o seguinte, a vacina, para ela conseguir sair em larga escala, ela precisa ser segura e efetiva, né? Então, ela precisa gerar imunidade a longo prazo, imunidade sustentada, duradoura, tá? Para o paciente não adianta eu fazer uma vacina para coronavírus se o paciente fica imune 1 mês e depois ele não fica mais, né?
E a gente tem as questões de segurança, né? Que envolve imunidade, né? Então, efeitos adversos, a resposta à vacina, né? Então, tudo isso tem que ser monitorizado, tem que ser muito bem estudado, né? Para que haja segurança para o uso da vacina. Mas elas estão sendo desenvolvidas, sim, e algumas estão em estágios bem avançados de desenvolvimento. Se isso deve sair no próximo mês, daqui 2 meses, até o final do ano, isso é muito difícil dizer, tá? Não dá pra gente afirmar isso no momento. Com certeza. Uma pergunta que eu entendo ser um pouco aqui mais técnica do Guilherme Casado é a letalidade, quantidade de mortes. Aumenta se utiliza a respiração mecânica, né? Então a pessoa ser entubada e colocada num respirador mecânico. Tem um aumento de letalidade com relação às pessoas que não são entubadas e eventualmente também acabam falecendo, né? No caso, que acho que a comparação é de mortes com mortes, né? Sim, sim. Na verdade é assim, na verdade o raciocínio ele é o inverso, né? Então assim, o paciente que ele necessitou de intubação, ele é um paciente muito mais grave do que um paciente que não precisou de intubação. Esse paciente teve indicação de intubação é porque ele é muito grave. Então, obviamente, se ele é muito mais grave, a letalidade, né, é muito maior, tá? A ventilação mecânica por si só, ela pode fazer lesão, tá? Existe lesão por barotrauma, por volutrauma, né? Mas isso não acontece porque a gente controla, né, os níveis de pressão que são feitos no pulmão e tudo mais, tá? Isso é tudo muito bem controlado. É interessante porque no coronavírus, né, em outras doenças que fazem um estado inflamatório no pulmão, a ventilação mecânica, além de suporte ventilatório, né, ou seja, permitir que o paciente consiga respirar, a ventilação mecânica também é terapêutica, tá? Então ela faz pressão ali e tira líquido do pulmão, ajuda a desinflamar o pulmão, tá? Então a ventilação mecânica ela tem seus benefícios tanto quanto de suporte quanto terapêuticos. Agora sim, a ventilação por si só, ela não aumenta o número de morte dos pacientes. É porque os pacientes que precisaram da intubação já são muito graves, logo eles evoluem pior do que os que não precisaram. Bom, considerando essa última pergunta, que foi já sobre respiração mecânica, questão de morte e tudo mais, a Covid ela pode deixar alguma sequela, né? Acho que o pessoal está entendendo aqui a sequela em si como algo um pouco mais respiratório, mas acho que já ficou um pouco estabelecido nessa conversa nossa de que não é exatamente uma doença respiratória, então pode deixar algum tipo de sequela que não seja a sequela respiratória ou também a respiratória? Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. Então o que acontece? O vírus, então a gente falou que faz lesão pulmonar. A lesão pulmonar, se ela for uma lesão pulmonar grave, razoável, né, ela vai deixar fibrose no pulmão, tá? Então ela vai deixar uma cicatriz no pulmão, tá? E a mesma coisa é válida para o paciente que evolui com insuficiência renal, tá? Esses pacientes que são COVID, que normalmente precisam de intubação, boa parte deles também precisa de diálise porque evolui com insuficiência renal. O rim para de funcionar por um tempo, né? O problema é que fica uma cicatriz no rim, tá? Esse paciente tem maior risco de lá na frente desenvolver uma doença renal crônica, por exemplo, tá? Então, com certeza, o paciente vai ficar com sequelas se ele tiver lesões graves de determinados órgãos, tá? Todos os órgãos que a gente comentou que podem ser acometidos podem ficar com sequelas. Entendi. Agora uma pergunta de uma amiga em comum que a gente tem, que é a Bruna Santana. Ela perguntou como está a assistência a pacientes com doenças crônicas em meio à pandemia aqui em Londrina. E daí também, acho que a gente já pode emendar, se os idosos devem continuar indo nas consultas ou melhor aguardar até algum momento melhor. Isso daí é uma questão complicada, porque é o seguinte, a gente está mudando todo o fluxo do sistema de saúde para receber pacientes COVID. Mas as pessoas, elas sempre ficaram doentes e as pessoas têm as suas doenças, as pessoas continuam com pressão alta, com diabetes, com colesterol alto, com problema no pulmão, né? As pessoas continuam com as suas doenças, né? E elas precisam de acompanhamento, né? Então é uma situação complicada porque a gente
sabe, né, que em consultórios os números de atendimento não estão iguais para não haver aglomeração, né? No próprio HC, né, no Hospital das Clínicas, que são nossos atendimentos ambulatoriais, né, a gente está em número reduzido também para evitar aglomeração, né? Então, assim, é uma situação complicada, tá? Mas esses pacientes, eles precisam acompanhar. Eles precisam acompanhar. O problema é o seguinte, se eles não fazem segmento dessas doenças crônicas deles, essas doenças crônicas descompensam. E daí, se eles descompensam dessas doenças crônicas, de uma insuficiência cardíaca, do enfisema, de uma asma, né? Esses pacientes acabam precisando de internação. E eles vão parar no hospital. E não tem lugar que tem maior chance de você pegar um coronavírus do que no hospital, né? Em que tem um monte de gente e nós temos muitos casos confirmados, né? Então, esses pacientes, eles precisam sim de assistência e a gente não deve protelar, atrasar a procura, as consultas, né? Desde que tudo seja respeitado, a questão da organização e das regras, né? Para evitar o contágio, né? Mas as pessoas não devem deixar de suas consultas para elas não descompensarem das suas doenças e não precisarem de uma internação e eventualmente, né? Se exporem a mais do que elas se exporiam indo só numa consulta médica. Sim. Aquela questão que sempre é melhor prevenir do que remediar, né? Então, justamente. Se você puder ir numa consulta que muito provavelmente vai ser num local muito menos danoso do que você esperar um resultado mais gravoso para ir no hospital, é sempre melhor, né? Justamente. Mas, pessoal, foram essas as perguntas que vieram para a gente hoje para o Dr. Alexandre. Espero que vocês tenham gostado disso. Hoje a gente não tem fonte, que as fontes são o próprio Dr. Alexandre, que está aqui esbanjando conhecimento com a gente, respondendo tudo que foi passado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lá no primeiro comentário eu vou deixar lá um espaço para vocês mandarem o que vocês acharam, sempre comentando alguma coisa positiva, mas também comentem o que vocês querem que venha no próximo Nossa Londrina Responde. A gente pode tratar dos maiores temas, como a gente tratou hoje sobre saúde, a gente pode vir com educação, segurança, mas também outros temas, assim como a gente já tratou, sempre com a mesma seriedade aqui no Nossa Londrina. Então a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu sempre falo no final dos nossos vídeos para o pessoal ficar em casa, fazer higienização se possível e não entrar em pânico, porque informações oficiais e embasadas nesse momento são tudo. Aí eu mando um abraço no final, mas eu vou deixar o Dr. Alexandre mandar um abraço pessoal hoje pra gente fechar. Não, muito obrigado. Eu queria agradecer, então, mais uma vez, né, o convite, uma honra estar aqui, então, né. Eu espero que, assim, as principais dúvidas tenham sido esclarecidas, né. A gente tentou deixar de uma forma que ficasse, né, bem acessível, né, para todo mundo. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, né, que o pessoal tiver. E assim, gente, é uma situação difícil, a gente nunca passou por isso, né, nossa geração, né, nossos avós, né, nem presenciaram, né, uma situação como essa, né, uma situação única, né. Então, assim, as coisas mudaram um pouco, a gente tem que se adaptar às mudanças, né, e tem que se manter firme. Eu sei que é difícil manter isolamento, né? Mas a gente tem que respeitar para evitar que o caos se instaure. A gente tem que respeitar e fazer as coisas certinho, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, até mais. Doutor Alexandre, você tem redes sociais para divulgar pro pessoal? Alguma coisa sim. Eu tenho a página no Instagram, né? Normalmente eu faço postagens lá, né? Em relação ao Covid, a gente abre sempre para dúvidas, para perguntas nos stories, né? E a gente está programando de fazer umas postagens aí sobre as principais dúvidas, né? Sobre as medicações, né? E dúvidas que o pessoal tem bastante, né? Então, se vocês quiserem conferir lá, né? Daí você coloca aqui Tá certo, vamos colocar aqui embaixo. O endereço, isso. Tá bom? Até mais. Perfeito, pessoal. Então é isso aí por hoje. Agradeço vocês, a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar, como já disse, mas de compartilhar com as pessoas que vocês acharem interessante e principalmente sugerir pra gente novos temas para que a gente continue fazendo o trabalho que a gente pode fazer. Muito obrigado novamente, um abraço e até a próxima.